4 em cada 5 famílias no Brasil hoje têm alguma dívida. É uma crise que muitas vezes a gente não vê, mas que acontece dentro de milhões de casas, transformando o dia a dia numa luta constante contra os juros. Bom, nesta análise, a gente vai entender o tamanho desse problema, mostrar quais são as armadilhas financeiras mais perigosas e, o mais importante, trazer um guia prático para retomar o controle da sua vida financeira. Olha só esse número, 80,2%. Isso não é só uma estatística fria, né? Representa a história de muita gente, de sonhos que foram adiados, de noites mal dormidas, e isso para a grande maioria da população. Esse endividamento gigante não é só uma falha de cada um, sabe? É um problema do país inteiro, que vem de salários que não sobem junto com o custo de vida e, claro, do acesso muito fácil a um crédito que é caríssimo. E a coisa fica ainda mais séria. Em março de 2024, o Brasil tinha 81 milhões de pessoas inadimplentes. Tenta imaginar isso. É como se a gente pegasse a população de Portugal e multiplicasse por 8. É um país inteiro de gente lutando para pagar as contas. Essa é a realidade por trás desse número que assusta. Agora, o que preocupa mesmo é o que isso faz com a renda das famílias. Pensa bem, quase 1/3 de tudo que uma família brasileira ganha já tem dono, o pagamento de dívidas. E o pior, 10% de toda essa renda vai embora só com juros. É tipo um imposto invisível, sabe? Ele suga o poder de compra e não sobra quase nada para o que realmente importa. Moradia, comida, educação. Para a gente entender essa história toda, nosso roteiro vai ser esse aqui. Primeiro, a gente vai ver o tamanho do endividamento no país. Depois, vamos falar sobre as armadilhas mais comuns. Em seguida, as estratégias para renegociar, como a lei pode proteger a gente e, por fim, o caminho para a liberdade financeira. E aqui tem uma coisa bem curiosa. O país está num momento de desemprego relativamente baixo, a renda média até subiu um pouco, então, por que as dívidas explodiram? A resposta, pessoal, está na oferta agressiva de crédito. Os bancos simplesmente inundaram o mercado com cartões e empréstimos, com ofertas que parecem ótimas, mas que muitas vezes escondem juros absurdos. Esse gráfico aqui escancara o problema, a diferença brutal entre o custo do dinheiro para os bancos, que é a Selic, e o que eles cobram da gente é o que alimenta essa máquina de dívidas que está esmagando as finanças das famílias. É um abismo que transforma uma continha pequena numa dívida impagável. Agora vamos falar das famosas pegadinhas. Sabe aqueles produtos financeiros que parecem uma solução mágica, mas na verdade são armadilhas? Pensa naquela oferta de cartão de crédito com o primeiro ano grátis, que depois vem com uma anuidade altíssima e juros que disparam. Parece uma ajuda na hora, mas na verdade te prende num ciclo de dívidas sem fim. E a armadilha mais perigosa de todas, sem dúvida, é o crédito rotativo do cartão. Pagar só o mínimo da fatura parece um alívio, né? Mas é uma passagem só de ida para o superendividamento. Com juros que podem passar de 37% ao mês, uma dívida pequena de uma compra pode dobrar de tamanho em poucos meses. Aí a pessoa fica presa, pagando sem parar e a dívida nunca acaba. E olha, essa frase não é só uma opinião não. É um aviso muito sério de especialistas que veem todos os dias como o rotativo pode destruir a vida financeira de alguém. A mensagem é essa: a estrutura dessa dívida é feita para se tornar impagável. A melhor coisa a fazer é nunca entrar nela. Mas não é só o rotativo, tem outras armadilhas para ficar de olho. O cheque especial, por exemplo, é um socorro que custa uma fortuna. O consignado, que parece seguro por descontar direto do salário, muitas vezes esconde taxas que aumentam brutalmente o custo final. E o adiantamento do FGTS, ele bloqueia seu acesso ao fundo justamente quando você mais precisa dele, na hora de uma demissão. Ok, o cenário parece bem ruim, eu sei, mas a boa notícia é que tem esperança sim. Existem caminhos bem concretos para se recuperar. Então agora, vamos focar nas soluções, na jornada para reconquistar a tranquilidade. Existe um plano e ele é totalmente possível de seguir. Um dos maiores problemas para quem está endividado é a vergonha. Mas é muito importante entender que isso é um problema estrutural, não uma falha sua. Os bancos lucram bilhões com juros, e mesmo quando renegociam com um super desconto, eles ainda saem ganhando. Então, quando a gente deixa a vergonha de lado, a gente abre a porta para buscar ajuda e tomar de volta o controle do nosso futuro. O primeiro passo prático é ter clareza, é botar ordem na casa. Liste todas as suas dívidas, pode ser numa planilha, num caderno, o que for. Para cada uma, ache o custo efetivo total, o CET, que mostra o custo real do empréstimo. Com tudo organizado, a estratégia fica clara: focar toda a energia para eliminar primeiro a dívida que tem os juros mais altos. E para ganhar força na hora de negociar, saiba que existem aliados muito poderosos. Não subestime o poder da sua voz.
O site consumidor.gov.br e o Banco Central são ferramentas grátis, feitas para equilibrar o jogo e dar aquela força que a gente precisa para conseguir um acordo justo. Tá, mas e se a negociação direto com o banco não der em nada? Felizmente, existe um recurso na lei muito poderoso, criado especialmente para proteger quem consome. A Lei do Superendividamento. Essa pergunta de $1 milhão, né? O que fazer quando as instituições batem o pé e não querem cooperar? Bom, é exatamente aí que a lei entra em campo. Ela é o último recurso para forçar uma solução equilibrada quando o diálogo não funciona mais. A lei funciona em 2 etapas, basicamente. Primeiro, tem uma audiência de conciliação para tentar um acordo amigável. Se não rolar, o processo vai para a fase judicial. Aí, um juiz pode determinar um plano de pagamento obrigatório. E um detalhe importante, essa lei foi feita para pessoas físicas que agiram de boa fé e estão sobrecarregadas com dívidas de consumo. A grande sacada dessa lei é o equilíbrio. Ela cria um plano de pagamento de até 5 anos, mas, e isso é fundamental, ela protege o que a gente chama de mínimo existencial. Isso garante que a pessoa tenha dinheiro suficiente para pagar aluguel, comida e outras necessidades básicas enquanto quita as dívidas. Então, o caminho para sair das dívidas passa por se organizar, negociar e, se for preciso, buscar a ajuda da lei. Agora, vamos focar em construir uma base financeira forte para garantir que essa situação nunca mais se repita. Educação financeira de verdade não é sobre planilhas complicadas ou matemática avançada. É sobre o básico, o essencial, saber quanto dinheiro entra, quanto sai e, o mais importante de tudo, o custo do dinheiro. Entender esses 3 pontos é o primeiro passo para tomar o controle das finanças e construir um futuro seguro. E daqui para frente, a regra de ouro é simples. Existe a dívida boa, que é aquela que você faz para criar valor, como financiar um imóvel ou investir na sua educação. E existe a dívida ruim, que tem juros altos e serve para um consumo que some rápido. Evitar segunda é a base de uma vida financeira saudável. O conhecimento, tanto das armadilhas quanto das soluções, é a ferramenta mais poderosa que existe. Lembre-se, ninguém está sozinho nessa jornada. Com informação e as ferramentas certas, é totalmente possível superar as dívidas e alcançar a tão sonhada liberdade financeira. A decisão de agir é o que dá início a tudo. Qual vai ser o primeiro passo?